texto chave deste tópico do culto, que é onde se baseia a mensagem desta noite, está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 7. Quero lhes pedir que abram a sua Bíblia em Lucas, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 7. Quero lhes pedir que se ponham em pé para ouvirem a leitura que eu vou fazer do texto bíblico. Lucas, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 7, a leitura que eu faço na Nova Versão Internacional. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se, em busca de um bem valioso. Queiram sentar-se, por favor. O contexto nos ajuda a entender esta história. Jesus foi criticado porque, no entendimento de seus críticos, andava em más companhias. Este homem recebe pecadores e come com eles. Seus críticos, os fariseus e os doutores da lei, achavam que ele deveria procurar os santos, as pessoas boas, isto é, eles. Deveriam procurá-los e não procurar aquela turma que não prestava. Então Jesus conta a história de um homem que, tendo 100 ovelhas, vê que uma se desgarrou, deixa as 99 e vai procurar a 100ª. As 99 são esses, os fariseus. Normalmente, quando lemos esta parábola, nós logo pensamos em excluído ou com membro de igreja que sumiu. Os 99 são os fariseus, eles estão seguros, ou julgam-se seguros. A 100ª é esse que não presta. São os pecadores, todos os publicanos e pecadores. O publicano era o sujeito de pior classificação moral para os judeus. Ele era um judeu que desembolsara uma grande soma junto ao Império Romano e assim comprara o direito de cobrar impostos dos seus concidadãos a serviço de uma potência estrangeira. Ele servia uma potência estrangeira, cobrava impostos, não raro escorchantes, embolsava uma boa parte. Era um homem, então, que construía uma riqueza de maneira desonesta sobre a desgraça de seus próprios patrícios. Um quinta coluna. Exatamente o tipo de pessoa que procurava por Jesus. E os fariseus diziam, mas nós que somos a elite espiritual, nós somos gente tão boa, como é que ele vai procurar essa corja que não vale nada? Então esta é a parábola. Há um que desviou, que se afastou, que não presta, é atrás desse que Deus está, e não atrás dos 99 que acham que estão bem. Esta parábola é um retrato, uma descrição de como Deus se relaciona conosco. Para muitas pessoas, o grande interesse de Deus é por gente boa, sem defeito. Aquelas pessoas que gostam de fazer discursos laudatórios a seu próprio respeito. Que não perdem uma oportunidade para se elogiar. Conhecem o tipo? Eu sou um cara aqui. Aí a gente já sabe o que é que vem. Elogio em boca própria. Mas a palavra de Jesus é essa. Deus estava mais interessado
nos publicanos, nos ladrões, nos pecadores, do que nos santos. Ao mesmo tempo que essa história é desconcertante, ela é muito positiva para nós, porque há pessoas que vivem até numa espécie de neurose espiritual. Elas têm algumas carências espirituais, um vazio, elas procuram uma perfeição que nunca vão alcançar, porque pensam que a única maneira de conseguirem alguma coisa de Deus é através desta perfeição. É por isso que, em psicologia da religião, se diz que por trás de todo santo há um neurótico. É um indivíduo que está realmente com algum desajuste, faz um esforço terrível para agradar a Deus. E não é preciso. A questão não é o que agrada a Deus, porque a questão não somos nós. A questão é o caráter dele. Ele vai em busca da pessoa. Ele procura essas pessoas. Muitas vezes nós pensamos que quanto melhores nós formos, quanto mais nos aplicarmos, quanto mais nos afligirmos, mais conseguiremos nos aproximar de Deus. E vem Jesus e conta esta história. Olhem, não é o que vocês vão fazer, não é o que vocês têm, é exatamente o que vocês não têm. É por isso que ele deixou esta palavra em Mateus 9:12. Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. É como se uma pessoa estivesse doente e dissesse: eu vou procurar um médico, mas antes de procurar o médico, eu vou me curar para ele não dizer que eu estou doente, para ele me tratar bem. Então, quem sabe se eu chegar lá no médico saudável, ele me recebe bem. E o médico depois diz: você não precisa de médico. É isso que Jesus diz. Esses 99 são os sãos. Eles não precisam de Deus. Agora, onde há alguém carente, onde há alguém que reconhece suas falhas e seus pecados, aí está alguém aberto para a graça de Deus. Então eu queria analisar esta parábola nesta noite. E analisar por esta ótica. Como é que uma pessoa chega a se afastar de Deus? A ovelha se afastou. Esta é a ótica. E depois, como é que Deus trata as pessoas que se afastam dele? Então, são 2 pontos. Primeiro, como procede a ovelha? Fácil. E depois, como procede o pastor, que é Deus. Nada se diz sobre a ovelha, apenas que se perdeu. E é curioso que a ovelha tenha se perdido, porque uma das características da ovelha é que ela é um animal gregário, ou seja, ela foi feita para viver em grupo. Eu conheci um homem que foi pastor mesmo de ovelhas, lá no interior do Piauí, e ele disse como é que as ovelhas andavam. 1, 3, 5, iam formando um triângulo, andavam sempre agrupadas. Mas não era comum que a ovelha se perdesse. Como é que a ovelha chega a se perder? Um animal gregário, cuja constituição é de viver em grupo, como é que se afasta e se perde? Então vamos aventar 3 razões que são as mais comuns. A primeira é a desatenção. Assim como é um animal gregário que vive em grupo, é também um animal muito desatento. Desvia-se facilmente. Não presta atenção nas coisas. Olha para o chão. Olha para o pasto. Não olha para as demais, nem para o pastor com as demais. Ela põe apenas a visão ali no seu chãozinho. É um bom símbolo. Há muitas pessoas que acabam se afastando de Deus porque os seus olhos sempre são baixos. Elas nunca levantam os olhos, nunca olham para o céu, nunca olham para lugar algum, não olham para referencial nenhum. Elas não têm referenciais. Na realidade, elas só olham para o seu chão. Gente desatenta, olhos baixos, sem referenciais neste mundo. Gente que, mais dia, menos dia, experimenta aquela sensação de que está perdida. Não pertence a grupo nenhum, não tem raiz nenhuma, não tem rumo nenhum, e o que é pior, descobre que está completamente desorientada. Até são as perguntas existenciais que muitas pessoas fazem. De onde eu venho? Para onde eu vou? O que é que eu faço? Estou vinculado a quê? O senso de pertença que o homem contemporâneo não tem. Me lembro de uma frase do pensador francês Jean-Paul Sartre. O homem é uma bolha vazia no mar do nada. Bonito. Frase de efeito. Uma bolha vazia no mar do nada.
Não significa nada, está lá desorientado. Mas quantas pessoas assim? Elas não têm rumo. Nem sabem como se perderam, nem sabem por onde andaram. Mas simplesmente são mesmo uma bolha vazia do mar do nada. Não tem nada em volta, não consegue enxergar coisa alguma, não tem expectativa, não tem esperança. Desatenção. Desatenção porque seguiu pela vida sem procurar qualquer rumo, qualquer orientação. Esta não é a única razão. Uma segunda, voracidade. A ovelha come muito. Dizem que os criadores de gado ovino não são bem vistos pelos criadores de gado bovino, porque a ovelha é pequenininha, mas parece que o estômago é compacto, come muito. E come rente. Eu treinei num time de futebol no Rio, o time era tão ruim que não tinha máquina para cortar a grama. Sério, usava ovelha. Pior que a ponte, né? Era o América. Então as ovelhas iam comendo lá o gramado do América. Acho que é por isso o gramado do América hoje é todo careca. Elas comeram tudo que tinham. E corta rentinho, igual uma máquina. É um animal com uma voracidade incrível. Às vezes a pessoa tem uma voracidade fantástica pela vida, quer desfrutar de tudo, quer provar tudo, quer experimentar tudo. Ela não tem tempo para nada a não ser os sentidos. Reflexão, análise, avaliação, ponderar a vida, reflexões existenciais, filosóficas, espirituais, que nada. Religião, de vez em quando a gente lembra disso, no Natal e na Páscoa, no casamento e no falecimento de alguém. A gente vai lá por obrigação. Vai à igreja, eu até digo de brincadeira que às vezes a gente vai a casamento e sente aquele cheiro de naftalina. Todo mundo tirou o paletó do armário. Mas depois, passado aquilo, cada um continua a sua vida. Gente que leva uma vida muito voraz. Não tem espaço para Deus. Quer abraçar o mundo com as pernas. Não tem um projeto definido. Tipo abelha. Voa de um ponto para o outro. Pula para lá, pula para cá. Se perguntar qual é o seu objetivo na vida, vive atrás de causas para se apaixonar. Procura causas. Então envolve-se com cada projeto sem pé nem cabeça. Voracidade. Tem fome. Mas como eu falei hoje pela manhã, quando não tem do que se alimentar, com o que se alimentar, não raro as pessoas comem veneno. E come tanta coisa, e tem tanto apetite, que acaba desorientada. Uma terceira razão é o isolamento do rebanho. Embora gregário, é um animal distraído, que olha mais para si, para o chão, para os seus interesses, e não tem tanto um olhar para o rebanho. A gente assim, que é tão individualista, isolada, nunca se encaixa. Aquela pessoa que é autossuficiente, o narcisista, ele se basta, ele é o seu mundo, ele tem resposta para tudo. Já viram aquele sujeito que entende desde trocar fralda de criança até física astronuclear? Ele é conhecedor de todas as coisas, discute tudo com suficiência de causa. Ele se basta. Profundamente individualista, ele é o dono de tudo. E acaba se tornando uma pessoa perdida exatamente porque não tem capacidade de filtrar, raciocinar, estabelecer parâmetros, a humildade de perguntar, de corrigir. Vai ao léu. Então, a desatenção, a voracidade, o excessivo individualismo de nossa sociedade, que parece que domina muitas pessoas, acaba fazendo com que elas se sintam perdidas. Uma ovelha perdida é um animal presa fácil para predadores. É lento para correr, não tem como se defender, é facilmente abatido. E quando uma pessoa caminha por este mundo desagregada, sem raízes, sem rumo, sem perspectiva de vida, nesta sensação de que está perdida, então é realmente alguém presa fácil de destruição. É impressionante como há ovelhas perdidas. Isso eu não estou criando. A Bíblia diz que mais de uma vez Jesus parou, olhou a multidão e se sentiu movido de compaixão porque via as pessoas como ovelhas que não têm pastor.
Jesus conhecia esta figura, usou-a mais de uma vez. Gente sem rumo, desorientada. É assim que faz a ovelha. Talvez seja assim que você tenha feito. Você venha caminhando por esse mundo, desatento, sem prestar atenção em sinais que Deus muitas vezes emitiu para você, chamando você de volta para o rebanho. Ou pode ser que você tenha seguido completamente desatento do futuro, de eternidade, de valores morais e espirituais. Ou que você tenha um apetite tão grande por coisas que nunca para também realmente para aprender, porque esse que aprende tudo superficialmente acaba não aprendendo nada. Ou aquele tão individualista que vai sozinho e depois descobre que é presa fácil. É assim que procede a ovelha. É assim que se torna desorientada. Mas a ovelha não é o ponto central da nossa história. O ponto central da história é o pastor. Como é que age o pastor? Nós vimos como age a ovelha. Bem, ele tem 100. E vamos colocar aí, em termos de contabilidade, a perda de 1% está dentro de uma margem razoável de perdas e danos. Perder 1% não mata ninguém. Então, se perdesse uma, não faria muita diferença. E também, aquela ovelha merece, né? Ele vai se estropiar todo, procurar uma ovelha? Tem 99, vamos cuidar das 99. Como é que ele age? Bem, eu apresentaria 3 atitudes dele. A primeira seria esta: ele ama. A palavra não aparece, mas a atitude sim. O importante não é a palavra, o importante é a atitude. Ele não se queixa e nem amaldiçoa a ovelha perdida. E aqui Jesus inova no seu conceito sobre Deus. Porque o conceito sobre Deus, cultivado por esses rabinos, era um conceito de um Deus terrível. O conceito que muita gente ainda tem. O Deus do chicotinho. O Deus com uma aljava de raios e trovões nas costas e a primeira vacilação, pá, um raio em cima do sujeito. Jesus apresenta um Deus que ama. Essa é uma novidade. O Antigo Testamento fala do senhorio de Deus. O Novo Testamento fala da paternidade de Deus. O Deus que é Pai. O Deus que ama. O Deus que procura. Este é o quadro que Jesus Cristo pintou de Deus, o quadro de um Deus de amor. É isso que vai mover o pastor. Não é a questão de 1 em 100 não ser tão significante. Não é a questão de que aquela ovelha desastrada merece isso. É a questão de que ele ama e é assim que ele se direciona com ela. Esta é a primeira lição para nós aprendermos. Deus se relaciona conosco não com base nos nossos méritos, porque nós não o temos. Deus se relaciona conosco com base na nossa carência, que é suprida pelo seu amor. O que move Deus é a sua misericórdia. Esta é a primeira atitude, a atitude de amor. A segunda, a de buscar. Porque há muito amor que é apenas contemplação. Amar de longe, amar e chorar, amar e compor poesias, amar e se sensibilizar. E na história contada por Jesus, ele deixa as 99. E se prestaram atenção, ele nem as deixa no redil, lá no rebanho, no aprisco. Ele as deixa no deserto. Ele ajunta as 99 e deixa no deserto. Elas estão agrupadas, ele vai atrás daquela outra. Ele é movido por um senso de urgência, ela pode morrer, por isso ele vai procurá-la. Deus procura quem se afasta dele. Blaise Pascal, filósofo, falou do Deus escondido, o Deus que se esconde. A Bíblia mostra não um Deus escondido, mas um Deus que procura e um homem que se esconde. A ruptura se dá no Éden, o homem se esconde. E aí nós encontramos esta atitude de Deus: homem, onde estás? Nós nunca encontramos um homem na Bíblia procurando por Deus. Esta figura de uma pessoa aflita, desesperada, batendo a porta de um Deus inacessível, não é bíblica. Talvez alguém tenha especulações sobre Deus, e aí não encontra. Mas quem procura com o coração, encontra. Está lá em Jeremias 29, 13. Vocês me buscarão e me encontrarão
quando me buscarem de todo o coração. Não é quando me buscarem de todo o intelecto. Não é quando me buscarem pondo todo o seu dinheiro numa corrente. Não é quando me buscarem desta ou daquela maneira, mas é através do coração. Conhece-se Deus através do coração, porque Deus é o Deus do coração. É o Deus que ama e é o Deus que procura. Ele vai buscar, porque ele tem um senso de urgência, ele tem misericórdia, ele ama, ele busca. E a terceira atitude, ele se alegra. 2 vezes Jesus fala da alegria. Quando a encontra, coloca alegremente nos ombros. Ferida, machucada, então ele põe nos ombros. Ele também deve estar cansado, mas ele a põe nos ombros e põe com alegria. E quando chega em casa, reúne os amigos para mais alegria. Não há nenhuma recriminação. São 3 parábolas contadas por Jesus: a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. Essas 3 parábolas têm algo em comum. As 3 terminam com a alegria de Deus. São as parábolas que falam do Deus que se alegra. Não do Deus furioso, iracundo, furibundo, descontrolado, mas o Deus que se alegra. O Deus que tem um bem valioso e que, quando recupera, tem alegria e reparte a sua alegria. Para você, é importante saber que Deus o ama, que Deus valoriza você e que Deus procura por você. Pode ser que você seja uma ovelha que ainda nem sinta que está perdida. Começou a se afastar há pouco, mas ele já viu e ama. Pode ser que tenha se afastado e esteja perdido há muito tempo. Ele procura e ele ama. Talvez você diga: eu venho procurando. Procure com o coração, não procure por aqui. Procure onde pode encontrá-lo. Encontra Deus, o homem que tem o coração aberto para ele. Como alguém disse, um homem piedoso, um cristão de joelhos, enxerga mais longe que um cientista na ponta dos pés. Deus não é matéria de especulação, é matéria de coração. Porque Deus se relaciona com o homem na base do seu amor. Talvez você seja uma ovelha fora do olhar do pastor, perdida, correndo risco, e ele procura. É importante que você saiba que você tem valor. E o Deus que procura por você quer encontrar, recolher, cuidar e guardar no redil. Não fuja, não se esconda, deixe que ele o ache. E se você tiver esta experiência de ser encontrado por Deus, você terá a experiência mais fantástica que o ser humano pode ter. A de descobrir o seu lugar neste mundo, de descobrir que a vida tem sentido e que o maior poder do universo, o Deus Criador e Sustentador, deseja fazer parte da sua vida. Você é um bem valioso e Deus procura por você. Nesta noite Ele procura por você. Não fuja. Deixe que o bom pastor o encontre. Nós vamos cantar um hino que não está no